Olá, turma, fazendo aqui a correção de exercícios para vocês, tá bom? Para que vocês fiquem inteirados aí do assunto, tá bom? Tem algumas questões aqui que são bem fáceis, pessoal. Lá, questão 1. Em cada uma das representações dos triângulos, identifique o maior lado. Então, tem uma propriedade que diz que essa propriedade aqui, ó, saiba que em qualquer triângulo, o maior lado opõe-se ao maior ângulo, né? Opõe-se ao maior lado. E o maior lado opõe-se ao maior ângulo, né? Vice-versa. Então, se eu tenho aqui um ângulo de 80 graus, né? Você pode ver aqui. Então, o maior lado é o BC, certo? Então, aqui no item A, BC é o maior lado. No item B, se eu tenho um ângulo aqui de 110 graus, então o lado oposto é esse aqui, ó, PN. Então, logo, PN é o maior lado, certo? Então, aqui, só isso. Vamos para a questão 2. Considerando as medidas A, B, C e D indicadas na representação do triângulo, qual relação de igualdade podemos formar entre, no item A, entre B, C e D? Então, a relação de igualdade que nós podemos ter é esse ângulo externo, que é o ângulo A aqui, ó, esse ângulo aqui, nós sabemos, existe uma regrinha que diz que o ângulo externo de um triângulo, certo? Ele é igual à soma dos dois outros ângulos internos não consecutivos a esse ângulo. Olha aqui, ó. O ângulo externo de qualquer triângulo, ele é igual à soma dos dois outros ângulos não consecutivos a ele, né? Porque consecutivo aqui é o B, por exemplo, é o consecutivo de A. Então, C e D não são consecutivos. Então, vamos determinar aqui, como ele quer que é uma relação de igualdade, então aqui já existe essa igualdade aqui. E B, com relação B, C e D. B, o ângulo B, ele é, somando B, C e D, a gente sabe que ele dá 180 graus, né? E aqui no item B, A e B, qual é a relação de igualdade que existe aqui? Né? A e B. A gente sabe que A e B, a soma de A mais B, ele vai dar o quê? Vai dar 180 graus. Isso aí você já sabe, que ele é um ângulo aqui de meia volta. Tá certo? Nós sabemos também que, deixa eu colocar aqui no item A, B, ó, B mais C mais D, ele dá 180 graus. Também aqui. Vou só diminuir aqui um pouquinho. E aqui no item B, A mais B dá 180 graus. E no item C, A, C e D, com relação a A, C e D, foi o que eu falei agora há pouco, ó. A é igual a C, né, mais D. Beleza? Então, pessoal, a relação de igualdade que podemos ter é isso aí. Questão 3. Num triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 graus e 81 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Bom, então resolvendo, vamos colocar aqui um triângulo só para ilustrar. Então, temos aqui um triângulo em que dois de seus ângulos internos são 72 e 81. Então, digamos que esse ângulo aqui, ele seja o ângulo de 81 graus,
certo? E este ângulo aqui seja o ângulo de 72, tá bom? Vocês sabem que não tem desenho aqui nessa questão, mas eu estou ilustrando aqui. Então, nós precisamos saber qual é essa medida aqui, ó, desse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de y. Então, o que nós vamos fazer é uma equaçãozinha, através de uma equação, nós vamos responder quanto mede o ângulo em y, que é o terceiro ângulo. Então, 72 mais 81 mais o ângulo y. Vocês sabem que ele tem que dar 180 graus, né? Já que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre tem que dar 180. Somando aqui, temos um total de 80 mais 70, 150. Então, temos 153 aqui, ó. Certo? Então, essa soma de 153 mais y tem que dar 180. Pelo inverso da adição, que é a subtração, nós vamos subtrair 153 de 180. 153. Então, subtraindo, né, 180, tirando 153, então sobra 27. Então, sobra aqui 27 graus para o y. Logo, o ângulo em y vai dar 27 graus. Tá ok? Próxima questão. Então, as medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são expressos por 3x menos 48 graus, 2x mais 10 graus e x menos 10. Quanto mede o ângulo, o maior ângulo desse triângulo? Então vamos colocar aqui esse triângulo só para ilustrar. Então vamos supor que esse ângulo aqui ele é o ângulo menor. Só em olhar aqui para o triângulo, vamos supor que ele seja o ângulo de 3x menos 48, né? Seja este ângulo aqui, certo? 2x mais 10 seja este ângulo aqui, ok? 2x mais 10 graus. E este ângulo aqui seja o ângulo maior, o ângulo aliás, este ângulo aqui, 2x mais 10, ele é o ângulo maior, 2x mais 10, né? Porque quando nós calcularmos x, nós vamos ter que somar com 10 e dobrar, né? Aqui não, aqui é o contrário. Aqui nós temos o valor de x subtraído de 10. Certo? Estou só colocando aqui só para ilustrar. Agora nós sabemos que a soma de tudo isso tem que dar 180 graus. Então nós vamos resolver através da equação. Veja. Pegando aqui logo o de cima. X mais 10 somado com 2x, que é esse aqui, ó. 2x mais 10 somado com 3x menos 48, tudo isso dá um total de 180 graus. Agora o que nós temos que fazer, pessoal? Somar todos os valores que tem x, né? Ó, esse aqui com esse aqui, 1x, né? Aqui, ó, que vale 1, viu? 1x mais 2x, 3x, 3x mais 3x aqui, ó, 6x. Então já temos aqui um total de 6x. E agora vamos somar os termos que não tem x, que é aqui no primeiro membro ainda. Então, esse aqui, ó, mais 10, com mais 10 aqui, ó, temos 20, e aí menos 48. Então, temos que subtrair, né? Eu vou colocando aqui aos poucos para a gente saber o que a gente está fazendo, ó. Esse 10 mais 10 deu 20. Agora eu vou colocar menos 48.
isso igual a 180 graus. Vamos resolvendo aqui aos poucos. Eu vou passar todos os termos que não tem x para o segundo membro para a gente calcular com 180. Então, eu vou deixar aqui 6x no primeiro membro. Vamos anotar o 180 e passar o 20 já negativo aqui para o segundo membro. E o 48 ele vai ficar positivo, já que ele está negativo no primeiro membro. Certo? Bom, agora vamos fazer a continha aqui no segundo membro. Tudo isso aqui, ó. 180 menos 20 vai dar 160. 160 mais 48 vai dar 208. É isso? 180 menos 20, 160. E 160 mais 48 vai dar 208. Portanto, 208 graus. Portanto, 6x é igual a 208. 6x quer dizer 6 vezes o número x, né? Tem que dar 208. Então, pelo inverso da multiplicação, que é a divisão, vamos dividir 208 para 6, certo? Então, fazendo essa divisãozinha, fazer ela aqui do lado, 208 dividido para 6. Então, 20 dividido para 6 dá 3, né? É o número mais próximo que multiplicado por 6 dá 20. 3 vezes 6, 18. E 18 para 20, 2. Baixa aqui o 8. E temos 28 dividido para 6. Então, 28 dividido para 6 vai dar, deixa eu ver aqui, um total de 4 vezes 6, 24, 5 vezes 6, 30, 4. 4 vezes 6, 24, para 28, está sobrando 4, tá certo? Pessoal, me permitam corrigir aqui algo que eu anotei errado aqui, ó. Veja que bem aqui é x menos 10 e eu anotei bem aqui x mais 10, ó, essa parte aqui. Então, aqui deve ter um sinal negativo, já ia dar errado aqui a continha, gente. Então, nesse caso, nós temos aqui 6x continua, só que bem aqui eu tenho menos 10 mais 10, isso aqui se anula, ó, porque um 10 é positivo, o outro é negativo, um anula o outro, então dá 0. Então aqui não dá mais 20. O que foi que restou? Menos 48, certo? Vou só trazer o 6x um pouquinho mais para cá. Então ficou 6x menos 48 igual a 180. O que nós vamos fazer aqui? 180, vamos passar o 48 para o segundo membro, né? Só que ele fica positivo. Bom, e aí nós temos 180 mais 48, o que vai dar 228, né? Olha aí, ó. Aí ia dando erro, gente, por causa de um sinalzinho que eu coloquei aqui errado. Então, tá dando 228. Então, nesse caso, nós vamos dividir 228, pessoal, para 6 e não 208, tá certo? Vamos consertar isso aqui. Estava anotando aqui, a divisão não estava dando exata. Geralmente ela dá exata. 228 dividido para 6. 22 dividido para 6 vai dar aproximadamente 4, né? 4 vezes 6. Aliás, aproximadamente 3, porque 4 passa. 3 vezes 6, 18. E 18 para 22, 4. Baixa o 8. 48 dividido para 6 dá 8, ó. Pois 8 vezes 6, 48 e não sobra nada. Geralmente, essas continhas elas dão exatas, gente. 38, pessoal, é o valor de x. 38 graus. Então, se 38 é o valor de x, qual é o maior ângulo que temos aqui, né? O maior, quanto mede o maior ângulo desse triângulo aqui, ó, como está pedindo aqui. Qual é o maior? Vai ser esse que tem 2 vezes x, ó, 2 vezes 38 graus, né? Mais 10.
Ó, 2 vezes 38 dá 72. Aqui, ó, dá 72. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cá, pessoal, para não atrapalhar aqui na câmera. Olha, temos 2 vezes 38, tá ok? Somado com 10. 2 vezes 38 dá 72, né? Mais 10. Então temos aqui 82 graus. Então seria aqui o ângulo maior. Porque aqui nós temos 3 vezes 38, mas vamos ter que subtrair 48. Então ele vai se tornar menor. Quer ver? Ó? 3 vezes 38 dá o quê? Depois tem que subtrair menos 48. Ó. Tá certo? 3 vezes 38 é o mesmo que... Fazendo aqui bem rapidinho. 3 vezes 38. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 3, 9. 2, 11. Está dando 100. Aqui é 11. 114, né? 114 ainda vou ter que tirar 48. Certo? Então vai sobrar quanto? 8 para 14, 6. Né? Esse aqui emprestou. Ficou um zero aqui, ó. 4 para 10, 6. 66. E aqui, ó. Porque esse aqui ele emprestou, ficou 0. E aqui eu vou baixar o 1, né? Desculpem. 4 para 10, 6. Para esse aqui virar um 10, esse aqui emprestou, gente. Certo? Pronto. Que é o mesmo que 66 com 48 vai dar 114. Ó, 66 graus. Então quer dizer que o ângulo maior mesmo é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui. Portanto, o ângulo de 82 graus, tá certo? Vamos lá. Questão 5. Calcule o valor de A na representação deste triângulo. Calcule o valor de A. Se nós temos A, pessoal, representando este ângulo aqui, e A aqui também, é sinal de que eles dois têm a mesma medida, né? Letras iguais para números iguais. Então, A igual a A. Então, como é que nós vamos determinar o valor de A? Nós temos aqui um ângulo de 116 graus. Já foi dito que um ângulo externo a um triângulo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos que não são consecutivos a ele. Então, 116 é igual a A mais A, tá certo? A mais A, 2A. Então, nós temos 116 é igual a 2A. 2A. Portanto, se 2A tem que dar 116, é só dividir 116 para 2, que aí nós encontraremos o valor de A. 116 dividido por 2, quanto é a metade de 116? Vai dar 58, né? Então, 58 é a medida do ângulo A, certo? Então, cada Azinho desse aí mede 58 graus, tá ok? Próximo aqui. Considerando a representação do triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Então, vamos lá, determinar o valor de x. Nós já sabemos essa propriedade aqui. Que esse ângulo aqui, ó, externo, né, que é 2x mais 10, ele é igual à soma dos outros dois ângulos que não são consecutivos a ele. Ou seja, ele é igual a 60 mais x, tá certo? Então, o que nós temos que fazer? Unir os termos que tem x primeiro. Então, vou trazer esse x aqui para o primeiro membro negativo, ele está positivo. Coloca aqui o 60 e traz o 10 negativo aqui para o segundo membro, que ele está positivo.
2x menos 1x vale 1x. 60 menos 10, 50. Pronto, então x, pessoal, 50 graus. Tá certo? Determine o valor de x. Então, está respondido aí. Pronto, na página 79 agora, vamos calcular aqui. Sendo AH, ó, sendo de A até H, a altura do triângulo ABC, né? A, B, aqui, ó, C. Então, determine as medidas x e y. Então, gente, quando tem-se uma altura de um triângulo, então essa altura ela já garante que quando ele parte que do ponto A, que vai para o seu lado oposto, que é o BC, então ele já formou aqui, ó, ângulos de 90 graus. Então isso já é garantido, viu? Que a altura ela divide um outro lado com ângulos de 90 graus. Então esses dois ângulos aqui, ó, eles são cada um de 90. Então isso facilita as nossas contas. Ou seja, nós já temos aqui um ângulo de 70 graus. Precisamos determinar x. Já temos um de 90 e sabemos que a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então ficou fácil. Vamos fazer assim, x mais 90, que é esse ângulo aqui, ó, mais 70, tem que dar igual a 180 graus, certo? Então, somando 90 com 70, vai dar 160, certo? Igual a 180. Bom, para saber quanto vale x, é só passar os 160 para o segundo membro e subtrair, né? Colocar ele, subtrair aí do 180. Portanto, x é igual a 20. Pronto. Então, x, pessoal, mede 20 graus nesse caso aqui. Certo? Esse x aqui. Esse ângulo aqui, ó, tem uma abertura de 20 graus. Qual será a y, a medida de y? Ora, a medida de y, gente, ficou fácil. Se esse ângulo aqui é 90, né? Então nós já temos 90 mais 40, que é esse ângulo aqui, ó, mais y. Isso dá um total de 180. Certo? 90 mais 40 dá 130. Certo? Mais y tem que dar 180. Então, y, pessoal, será igual a 180 menos essa bolinha aqui do grau, pessoal. Você pode colocar ela só depois, se quiser. 180 menos 130. Portanto, y é igual a 50 graus. Pronto, eu vou finalizar colocando aqui a bolinha do grau. Pronto, então y, pessoal, 50 graus, ok? Está determinado aí. Vamos para a questão 2. No triângulo MNP, ó, MNP é o triângulo grande aqui, ó. MNP, todo esse triângulo aqui, ele mede, MA é a bissetriz relativa ao lado MPN, certo? MA. Então, MA é uma bissetriz. O que quer dizer uma bissetriz? A bissetriz, sempre que ela sai de um vértice, já que ela parte de M, né? Já que ele começa aqui do M, ó, MA, então ele partiu do M, ele divide dois ângulos. Dois ângulos ficam iguais, tá certo? Esses dois ângulos aqui ficam congruentes, ficam do mesmo tamanho. Então, sabendo disso, nós temos o seguinte: um ângulo de 45 aqui e um ângulo de 35. Vamos determinar esse ângulo aqui todinho, ó, que fica aqui, está sendo dividido pela bissetriz.
Então, nós sabemos que somando 35 com mais 45, com mais o ângulo que fica em M, que eu vou botar assim, ó, certo? O ângulo que fica em M, tudo isso tem que dar 180. Então, ficou fácil. 35 mais 45 vai dar 80. Com mais o ângulo em M, tem que dar 180. Bom, então M é igual o ângulo aqui, ó. Tá um chapéuzinho aqui. Isso aqui é um chapéuzinho, pessoal, indicando o ângulo. É igual a 180 menos 80. Então, nesse caso, M mede 100 graus. Não é isso? 180 menos 80, 100 graus. Pronto. E se M mede 100 graus, qual é a medida de PMA? Pronto. Então, PMA, ele está perguntando quanto mede esse ângulo aqui. 100 graus. Tá certo? Bom, peraí. A medida de PMA. Gente, desculpa. PMA. Ele está perguntando quanto mede só esse ângulo aqui, ó. Quanto mede a medida de PMA, onde o ângulo, como eles colocaram um chapéuzinho aqui, ó, bem aqui, ó, veja. Então ele está perguntando quanto mede esse ângulo aqui, dado pelo triângulo PMA. Então 50 graus, já que trata-se de uma bissetriz, 50 graus. Já que esse ângulo aqui também é 50 graus e a soma dá 100 graus, tá certo? Tem que olhar essa parte aí. Bom, nessa questão, pessoal, terceira questão, na figura AH mede a altura. Opa, se é a altura, já me garantiu ângulo de 90 graus, bem aqui onde eu estou marcando, ó. E BI é outra altura. BI, que é essa aqui, ó, BI é outra altura. Então, garantiu outro ângulo aqui de 90. De um lado e do outro, viu? O ângulo fica de 90 nos dois lados, tá bom? Ó. Bom, então determine as medidas A, B e C indicadas. Então, ficou fácil. Qual é o ângulo A aqui? O ângulo A, sabemos que A mais 90, que é esse ângulo aqui, mais 60, tem que dar 180. Então, somando aqui, temos A mais 90 mais 60, dá 150. Isso é igual a 180. Portanto, A é igual a 180 menos 150, gente. Portanto, A mede 30 graus, certo? Então, A mede 30. Vamos determinar B. Ora, para determinar B, nós temos B mais 90. Quem é o 90? É esse ângulo aqui, ó. Veja onde eu estou marcando. Porque BI não é uma bissetriz, então, quando ele parte de B até I, onde termina em I, forma ângulos de 90. Então, B mais 90 mais o ângulo C. Quanto medirá o ângulo C? Bom, vamos ver aqui quanto mede o ângulo C. O ângulo B, vocês têm que entender agora o seguinte. O ângulo B, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice. O vértice não está bem aqui? Oposto a A. E todos os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, B é igual a A. Se B é igual a A, e calculamos o A nesse momento, que é 30, logo B é igual a 30, né? B é igual a 30. Bom, então temos B mais 90 mais C tem que dar 180. Precisamos calcular o C, já que o B nós sabemos que é 30. Então, vou
trocar o B pelo 30. Mais 90 mais C tem que dar 180. 30 mais 90 dá 120. Né? Aqui. Mais C tem que dar 180. Ora, 120 mais C tem que dar 180. Então, C é o mesmo que 180 menos 120. Portanto, C é igual a 60. Então, C mede 60 graus. Tá certo? Bom, A mede 30, vocês podem ver aí. B 30 também e C 60 graus. Na questão 4, no triângulo ABC, vocês podem ver aqui, ó, triângulo ABC, a seguir, a medida do ângulo B é igual a 60 graus. A medida do ângulo B, aqui, ó, essa medida aqui, é igual a 60 graus, certo? E a medida do ângulo C é 40 graus. Quem é o ângulo C? É esse aqui, ó. Certo? Esse ângulo aqui mede 40 graus, como está dizendo aí no enunciado. Sabendo que BD, quem é BD? Tá aqui, ó. BD e CE, né? E CE são as bissetrizes relativas aos lados AC e AB, respectivamente, determine as medidas x e y. Então, vamos lá. Nós sabemos que as bissetrizes, elas sempre saem de um ângulo, dividindo esse ângulo no meio. Então, vamos lá. Sabendo disso, vamos determinar primeiro aqui o valor de... Vamos determinar o valor de y, logo aqui, ó. Valor de y. Bom, então, o que acontece? Esse ângulozinho aqui vai medir 30, esse que eu estou marcando agora, ó. Por quê? Porque o todo é 60. Então, nós já temos 30 mais esse ângulo aqui em seno é 40, então a metade é 20. Então, só esse ladinho aqui, ó, mede 20. Então, eu tenho 30 mais 20 mais y, que é esse ângulo aqui, né? Ele tem que dar 180. O bom aqui, pessoal, sempre que você sabe dessa propriedade, que é a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo vai dar sempre 180 graus. Então, somando isso aqui, vai dar 50 mais y tem que dar 180. Então, 50 mais y tem que dar 180. Então, é só você pegar o 180 e subtrair 50, que você saberá o valor de y. 180 menos 50, 130. Opa, então y mede 130 graus. Beleza. Se y mede 130 graus, esse outro lado aqui também mede 130. Não é só uma informação aqui. Talvez isso aqui já nos ajude para resolver o x da questão. Que ele é oposto pelo vértice. Bom, então, o que acontece? Quanto mede x agora? Ficou fácil o x, porque esse ângulo aqui, veja, esse ângulo que eu estou marcando agora, ele não é 60 graus, e esse ângulo em C aqui não é 40. Então, é só fazer o seguinte, 60 mais 40, mais o ângulo x, considerando o triângulo todo, né? Nem precisou do 130 aqui, viu? Considerando o triângulo ABC, então ficou fácil calcular o valor de x, já que a soma de tudo tem que dar 180. 60 mais 40 dá 100, mais x tem que dar 180. Logo, x é igual a 180 menos 100. Portanto, x é igual a 80. Né? Pronto, então x mede 80 graus, ok? X 80 e y 130 graus. E na questão 5, pessoal, para concluir aqui, vamos lá.
No triângulo MPQ, MX e PY são bissetrizes. Ó, então você já sabe que as bissetrizes elas sempre saem do ponto inicial já formando, dividindo o ângulo ao meio. Calcule as medidas A, B e C. Então vamos lá. Se PY é uma bissetriz em relação a MQ, então esse ângulo aqui também mede 35 graus. Tudo bem? Se MX também é uma bissetriz, então isso garante de que ele partindo de M, ele já dividiu aqui esse ângulo no meio. Então se esse ângulo aqui é 30, esse aqui também é 30. Então ficou fácil agora já para calcular, por exemplo, o valor de A. Então quanto é o valor de A? Se temos um ângulo de 30, outro de 35, o A ficou fácil. Então é só você fazer o seguinte. 35 mais 30 mais A tem que dar 180. 35 mais 30 vai dar 65. Mais A igual a 180. Portanto, A é igual a 180 menos 65. Portanto, A é igual a 180 tirando 65, vai dar 115 graus. Ok? Então é o valor de A. Qual será agora o valor de B? Ou o valor de C, como queira. Vamos calcular aqui. Deixa eu ver qual é o melhor aqui. Vamos calcular o valor de C logo. Bom, deixa eu ver qual é o mais fácil aqui. Se eu for calcular o valor de... ficou fácil calcular o C. Por quê? Porque sabemos que A mais C, ele tem que dar 180 graus. Porque trata-se de meia volta aqui, ó. Olha, não estou marcando, ó. Meia volta. Então, se o A mede 115, somando com C tem que dar 180. Então, C é igual a 180 menos 115. Logo, C é igual a 65 graus. Então, C, gente, mede 65. Se o C é 65, quanto vale o B se esse ângulo aqui é de 35? Ora, o B será B mais 65. Só fazer aqui uma divisãozinha. B mais 65 mais 35 tem que dar igual a 180 graus. Então, somando aqui, temos B mais 65 mais 35 vai dar 100, né? Fechado. Isso é igual a 180. Portanto, B é igual a 180 menos 100. Portanto, B mede 80. Pronto, B mede 80. Então, está tudo respondido. Valor de C, valor de A aqui, ó, 115, valor de B, 80, certo? E o valor de C, 65 graus, ok? Então, gente, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham resolvido. Aí, aquele que não resolveu, claro, vai estar fazendo suas correções, anotando tudo no caderno e postar novamente no grupo. Tá ok?